Buenas, compartilho com vocês o chimarrão para bebermos aqui no nosso encontro no chimarrão.com.br. Aproveito-me da narrativa escrita num artigo pela professora, pela filósofa, escritora Márcia Tiburi, que conta e depois constrói uma tese, a história ridícula de um dito pastor baiano que se elegeu em 2018 para a Câmara dos Deputados com uma votação surpreendente e gigantesca, inédita, tão grande foi na Bahia. Pois este pastor se considera ex-gay e ex-drogado, apareceu na posse do presidente Lula, em janeiro agora de 2023, com uma Bíblia. Você se lembra aquele sujeito com uma Bíblia, assim, passando por entre as pessoas com toda a falta de fineza, de educação e tal, propondo-se a falar com o satânico Jair Bolsonaro com a seguinte afirmação: que um doido entende o outro doido, considerando-se, além de ex-gay, ex-drogado, agora doido. Pois a filósofa Márcia Tiburi, que consegue construir uma tese interessante, conta que com a votação do dito pastor, caiu em 2022 fragorosamente, assustando-o, mostrando já o odor do seu cadáver político insepulto, de alguém que já morre. Porque o ridículo que ele representa cansou. De alguém que não faz nada pelo povo, com o povo, mas que demonstra espetáculos ridículos para chamar a atenção sobre si. Agora então, para fazer um desses espetáculos, conta a filósofa Márcia Tiburi, cujo link eu posto aqui embaixo do site Cartas Proféticas, que dirigirá ao artigo da minha citada, que conta que o ridículo gravou um vídeo se fazendo burro de carga da própria esposa, com a esposa assim sobre o pescoço, sobre os ombros, dando a entender que ele permitia que ela comandasse o espetáculo, para assim criar uma nova situação teatral imbecil para chamar a atenção do seu eleitorado. Mas a filósofa chama atenção para uma coisa que parece ser um detalhe, mas não é. Que ele no vídeo fala, e ela, apesar de sobre os ombros dele, mantém-se calada com o chicote em mãos. Quer dizer, na posição de uma senhora escravocrata, de uma senhora dominadora, calada, sem a voz, sem o discurso, sem elaboração, sem análise. Portanto, uma imbecil também. A Márcia argumenta que
esse tipo de coisa ocorrem nas campanhas eleitorais e que agora se aproxima mais uma, 2024, que são municipais, mas que são, digamos assim, a porta ou a porteira de entrada para as eleições estaduais e federais de 2026. Portanto, diz ela, esse ridículo demonstra algo muito perigoso e ameaçador para a democracia. É claro que a filósofa, que é muito preparada, muito culta, estudiosa, pesquisadora, se refere aqui a essa democracia de forte tendência e característica eleitoral. Isto significa dizer que esta democracia que se fortalece somente nas eleições depende desses espetáculos. E os eleitores desta democracia elegem os que mais aparecem. E neste estuário, muitas vezes os mais ridículos. Como é o caso desse ex-gay. Eu não conheço o ex-gay. Vamos dizer que ele se acha ex-gay. Tem um outro deputado, tá, também, ela não fala nisso, eu que falo agora, que se diz ex-gay, foi namorado de um ator pornô aí e tal, conviveu com ele. Tem todo jeito de gay e tal, mas esse aqui se diz ex-gay. E ex-drogado, eu aspei aqui ex-drogado, porque a política que ele faz não passa de droga, de narcótico, de ópio para enganar o povo. Então, diz a Márcia que isto significa risco para esta democracia eleitoral. O termo sou eu que adoto aqui, eleitoral. E agora entro com a minha tese juntando com a tese dela. A minha tese é que esta democracia eleitoral é por si extremamente limitada. E ela é dotada de risco nela mesma. Porque é uma democracia dependurada nos interesses da burguesia, esta brasileira que nós conhecemos, escravocrata, entreguista, apátrida, miserável intelectualmente, ignorante, imoral. Esta democracia tem esse amparo, essa democracia eleitoral. E segundo, ela tem o risco de ameaça contra si mesma, porque no fundo não conta com o povo. A única coisa que releva no povo são os votos populares. Mas votos de populações despreparadas, despolitizadas, desorganizadas, fragmentadas, que em muitas eleições correm em direção a esse tipo de ridículo, como o ex-gay, o ex-drogado, o pastor, o deputado. Tudo muito falso, tudo muito vazio, tudo muito superficial, tudo muito teatral, tudo muito, em muitos graus, ridículo. Isto satisfaz por algum momento as multidões sequiosas de novidades, multidões que já votaram inclusive num macaco aqui no Brasil. Lembram do macaco Tião? Ganhou uma grande quantidade de votos, seja por protesto ou não, a irresponsabilidade da democracia eleitoral leva a esse ponto de votar no macaco.
Mas pior do que votar no macaco é votar nos ridículos a serviço dos interesses da burguesia, porque eles divertem o povo despolitizado, desorganizado, desmobilizado, esvaziado do seu caráter político. E foi assim que, em 62, 61, aqui não preciso bem a data, o povo elegeu um fanfarrão com uma musiquinha sobre a vassoura, varrer a corrupção. Um deslocado, Jânio Quadros, que depois de 7 meses de governo, desvairado, desnorteado, renunciou porque enxergou umas tais de forças ocultas, que por serem ocultas e nem ele mesmo enxergou, renunciou, assustado, mas com segundas intenções, que eram as de emocionar a população brasileira, o eleitorado dessa democracia eleitoral, que ele, segundo a imaginação delirante, o levaria de volta nos braços para o governo, coisa que não aconteceu. Mas esse era um ridículo, Jânio Quadros, que proibiu biquíni nas praias, que proibiu topless nas praias, que proibiu o carnaval. Essas coisas eram prioridade para esse moralista ridículo. Depois, só para citar alguns, com a manipulação da Globo, da Rede Globo, rádio, televisão, jornal, e setores da burguesia neoliberal, colocaram Fernando Collor de Mello, um despolitizado, um playboy, um moleque, um marginal, só porque, para satisfazer a propaganda, ele fazia campanha contra os marajás em Alagoas, onde, nesta ocasião, era governador. Só que ninguém contava que durante o dia ele fazia campanha contra os marajás e à noite ia para as festanças dos marajás, daqueles que viviam à custa do Estado, sugando o Estado, roubando do Estado, corrompendo o Estado. Depois, derrubaram a presidenta Dilma e colocaram um coveiro na presidência da República, um traidor. Sem votos, evidentemente, mas com os votos da presidenta Dilma e não com planejamento, não com projeto de governo da presidenta Dilma, mas com uma coisa ridícula, estúpida, que me refiro ao vampirão Michel Temer. E depois, para completar a molecagem, o teatro de horror, colocaram um desbocado, colocaram um genocida, elegeram um desvairado, um terraplanista, um sujeito que acreditava que vacina transformava as pessoas em jacarés, um sujeito que ofendia a todos e a todas, um sujeito que debochava do sacrifício e dos sofrimentos das pessoas que precisavam respirar por ocasião da pandemia, da Covid-19. Sim, o eleitorado da democracia eleitoral colocou no governo, inacreditavelmente, uma pessoa das mais desqualificadas do Brasil, Jair Bolsonaro. Então, esta democracia eleitoral tem contra si, já instalada no seu coração, no seu DNA, esses dois componentes:
da manipulação pela burguesia e do uso do voto popular de um povo despolitizado. Sempre antes da campanha eleitoral, antes da eleição, há ondas enormes de propaganda para despolitizar, enganar, dividir a opinião pública, para que se eleja com menos voto, mas com a maioria em relação aos outros ridículos ou até pessoas sérias, aquele que a burguesia quer. Então, pede a filósofa Márcia Tiburi que se preste atenção, que se tome cuidado. Porque este dito ex-gay, ex-drogado, que faz da esposa uma usada, oferecendo os seus ombros como burro para carregar uma carga feminina calada, este é a representação do perigo que sempre se faz presente nessa tal democracia eleitoral e que novamente pode nos levar a tremendas desgraças. Como no ano que vem a campanha e a eleição será municipal, lá no município, aquele mais ridículo, aquele locutorzinho de rádio, aquela locutorazinha de rádio, aquele sertanejo banal que não entende absolutamente de nada de políticas públicas, de administração pública, de crise econômica, de capitalismo, de conflito de classe, absolutamente nada. Mas porque fala, porque se faz presente no público, é aquele mais ridículo escolhido pela população. Cuidado! Seja para prefeito, prefeita, vereador, vereadora. Cuidado! Cuidado com essa gente. Muitas vezes aquela outra pessoa que se encontra na liderança há anos de uma comunidade, de um sindicato, de uma associação que luta incansavelmente pelos direitos. Como não tem dinheiro, como não tem espaço, como não tem visibilidade, é trocado pelo ridículo, que logo dá com os burros na água e pode levar à situação calamitosa, prejudicando a democracia que deveria ser mais politizadamente possível. A única saída para isso é inverter as coisas. Não usar eleição para escolher as pessoas. Escolher os ridículos. Escolher os manipuladores. E eu não quero usar aqui a palavra palhaço porque eles são sérios. O contrário que deveria ser verdade. A democracia séria, realmente politizada, realmente social, realmente assentada sobre projetos enraizados nos interesses do povo, esta democracia primeiro deveria escolher os projetos, deveria politizar o povo, politizar seus candidatos e candidatas, o povo escolher a quem, para depois, então, colocar em evidência na campanha eleitoral estes que já foram previamente escolhidos por causa dos seus compromissos, dos seus projetos, dos seus engajamentos e da sua seriedade na relação com o povo. Assim que deveria ser. Assim um dia será. Assim já foi no Brasil e precisamos voltar a este projeto de ação política e não as coisas ridículas que vemos todas as vezes que há eleição no Brasil a acontecer. Abraços proféticos e revolucionários. E até amanhã, quarta-feira, com o programa às 10 horas da manhã. Fala, meu povo!